Instalivros apresenta Dialogue, Diálogo, Robert McKee. Dialogue foca no ofício da escrita, observando as técnicas de escrita com o objetivo de conseguir um diálogo efetivo e convincente para personagens de todas as mídias. McKee investiga os conceitos daquilo que faz com que os personagens digam o que é necessário ou desnecessário, e usa exemplos copiosos para demonstrar maneiras magistrais de compor diálogos eloquentes para personagens e, mais importante, para o público. O que é o diálogo? Dizer algo é fazer algo. Quando um personagem fala, ele age verbalmente ao invés de fisicamente, e cada uma de suas ações de fala move a cena de um passo a outro, enquanto ao mesmo tempo o impulsiona para mais perto ou mais distante de seu desejo principal. Por essa razão, diálogo é o que nomeia todas as palavras ditas por um personagem para si mesmo, para os outros ou para o leitor/público como uma ação tomada para satisfazer uma necessidade ou desejo. O diálogo realiza suas ações de duas maneiras, dramatizadas ou narradas. Diálogo dramatizado. Está representado em cenas. Quer o tom seja cômico ou trágico, o diálogo dramatizado envia frases de um lado para outro entre os personagens em conflito. Cada frase contém uma ação com uma intenção específica e causa uma reação em algum ponto da cena. Isso é verdade mesmo em cenas de um personagem. Quando alguém diz, estou com raiva de mim mesmo, assim como uma imagem em um espelho, você pode se ver em sua imaginação. Para discutir dentro de si mesmo, sua mente cria um segundo eu e fala com ele como se fosse outra pessoa. O diálogo interno de um personagem se torna uma cena dinamicamente dramatizada entre os dois eus conflituosos da mesma pessoa, um dos quais pode ou não ganhar o argumento. Portanto, estritamente definido, todos os monólogos são, de fato, diálogos. Diálogo narrado. Significa que é falado fora de cena. Nesses casos, a chamada quarta parede do realismo desaparece e um personagem sai das dramatizações da história. Discursos narrados não são monólogos, mas diálogos em que o personagem tem ação vocal para falar diretamente com o leitor, o público ou ele próprio. Em termos de desejo, um narrador em primeira pessoa em prosa ou um personagem narrando a partir do palco ou da tela pode simplesmente querer trazer o leitor/público atualizado sobre eventos passados e despertar sua curiosidade sobre eventos futuros. Ele pode usar o diálogo narrado para representar essa ambição diretamente. Todo diálogo dramatizado e narrado, do palco à página, tem variações em seus instrumentos e arranjos. Por essa razão, a escolha do meio por um escritor influencia muito a composição do diálogo, suas quantidades e qualidades. O teatro, por exemplo, é principalmente um meio auditivo. Isso faz com que os membros da audiência escutem com mais atenção do que assistam. Como resultado, o palco favorece a voz sobre a imagem. O cinema inverte isso. O filme é principalmente um meio visual. Isso leva o público a assistir com mais atenção do que escuta. Por essa razão, os roteiros favorecem a imagem sobre a voz. A estética da televisão flutua entre o teatro e o cinema. Ela tende a equilibrar a voz e a imagem, convidando-nos a olhar e a escutar mais ou menos igualmente. A leitura é um meio mental. Enquanto as histórias apresentadas no palco e na tela atingem diretamente os olhos e ouvidos do público, a literatura segue um caminho indireto na mente do leitor. O leitor deve primeiro interpretar a linguagem, depois imaginar imagens e os sons que ela descreve, e, finalmente, permitir-se reagir ao que ela imagina. Além disso, como os personagens literários são sem ator, seu autor é livre para usar muito ou pouco diálogo, dramatizando ou narrando como achar melhor. As três funções do diálogo. O diálogo, seja dramatizado ou narrado, desempenha três funções essenciais: exposição, caracterização, ação. Exposição é um termo artístico que nomeia os fatos ficcionais de cenário, história e caráter que os leitores e o público precisam absorver em algum momento, para que possam seguir a história e se envolver em seu resultado. Um escritor pode incorporar a exposição de duas maneiras, descrição ou diálogo,
No palco e na tela, os diretores interpretam as descrições do escritor em todos os elementos expressivos que não são diálogos: configurações, fantasias, iluminação, adereços, efeitos sonoros e afins. Artistas de quadrinhos e romancistas gráficos ilustram suas histórias como são ditas. Os autores de prosa compõem descrições literárias que projetam imagens de palavras na imaginação do leitor. Caracterização é a criação e expressão de uma caracterização distintiva para cada personagem do elenco. A natureza humana pode ser dividida em dois grandes aspectos: aparência, quem a pessoa parece ser, e realidade, quem a pessoa realmente é. Escritores projetam características em torno de duas partes correspondentes, conhecidas como caráter verdadeiro e caracterização. O verdadeiro caráter, como o termo implica, denomina o ser psicológico e moral profundo de um personagem, uma verdade que só pode ser revelada quando a vida faz o personagem se envolver sob pressão e o força a fazer escolhas e realizar ações. A caracterização denota a aparência total de um personagem, a soma de todos os traços e comportamentos da superfície. Desempenha três funções: intrigar, individualizar e convencer. A ação. A terceira função essencial do diálogo é equipar os personagens com os meios de ação. A história contém três tipos de ação: mental, física e verbal. 1. Ação mental. Palavras e imagens compõem pensamentos, mas um pensamento não se torna uma ação mental até causar mudança dentro de um personagem. Mudança de atitude, crença, expectativa, compreensão e coisas do gênero. 2. Ação física. Acontece por meio de gestos e tarefas. Gestos são todas as variedades de linguagem corporal. As tarefas são atividades que fazem algo, como trabalhar, brincar, viajar, dormir, todas aquelas ações que não exigem conversa. 3. Ação verbal. No nível do comportamento externo, o estilo de diálogo de um personagem combina com seus outros traços para criar sua caracterização de superfície. Mas no nível interno, de caráter verdadeiro, as ações que ele leva para o mundo revelam sua humanidade ou a falta dela. Expressividade. Conteúdo. Ao compor o diálogo, é necessário imaginar o design do personagem como três esferas, uma dentro da outra. Esse complexo de três camadas preenche o diálogo com o conteúdo do pensamento e do sentimento, enquanto molda a expressão em gestos e palavras. A esfera mais interna se agita com o indizível. A esfera do meio restringe o não dito. A esfera exterior libera o dito. O dito. O nível superficial das coisas ditas suporta os significados mais ou menos sólidos que as palavras, faladas ou escritas, expressam diretamente. Cobra, por exemplo, significa literalmente um réptil sem pernas, mas na cultura ocidental também simboliza a traição e o mal. A palavra casa conota mais do que domicílio, carrega toques de casa, lar e família, por exemplo. O não dito. Uma segunda esfera, a não dita, gira dentro de um personagem. Deste espaço interior, o eu olha para o mundo. Como pensamentos e sentimentos se formam nesse nível, o eu deliberadamente os retém. No entanto, uma vez que o personagem fala o texto, os leitores e o público instintivamente olham além das palavras para intuir o não dito, para vislumbrar o que o personagem realmente pensa e sente, mas escolhe não colocar em palavras. O escritor, portanto, deve aperfeiçoar o diálogo para que isso seja possível, de modo que o não dito possa ser percebido por implicação. O indizível. Mais profunda ainda, escondida sob o não dito, a esfera do indizível se agita com os impulsos e necessidades subconscientes que incitam as escolhas e ações de um personagem. A linguagem, portanto, não pode expressar quem um personagem realmente é, apenas quem ele parece ser. Uma pessoa não é conhecida por suas palavras, mas por suas ações. A verdade, no entanto, se completa quando o escritor percebe que as palavras são ações. O complexo do conflito. O conflito interrompe nossas vidas em vários níveis: o físico, o social, o pessoal e o privado. Não diferentemente acontece com os personagens.
A diferença entre uma história complicada e uma história complexa depende das camadas de conflito que o escritor escolhe para dramatizar. Os gêneros de ação colocam seus protagonistas contra o conflito físico quase exclusivamente. Por outro lado, a técnica novelística prefere se manter na narrativa da camada de conflito interno. Nessa camada estão misturadas correntes de sonho e memória, de arrependimento e saudade que inundam a mente do protagonista. Cineastas que lutam por uma pureza de objetividade ou autores que buscam uma pureza de subjetividade complicam seus trabalhos ao extremo de apenas um nível de conflito. Como resultado, produzem uma história convincente com pouca ou nenhuma necessidade de diálogo falado. As histórias contadas em apenas um nível da vida são complicadas, mas não complexas. Histórias complexas abrangem 2, 3 ou até mesmo todos os 4 níveis de conflito humano. Autores com visões de mundo amplas e profundas colocam o conflito interno em um nível, disputas físicas em outro, e então concentram-se nas faixas intermediárias de conflitos sociais e pessoais. Conflitos pessoais envolvem amigos, familiares e amantes. A intimidade, por sua natureza, começa na conversa, depois constrói, muda e termina na conversa. Conflitos pessoais, portanto, têm diálogos de multicamadas e multissignificados. Os momentos de pausa. A pausa tem muitos usos dentro dos diálogos. Por exemplo, quando usada antes de um ponto de virada, um momento de hesitação sem palavras aumenta a atenção no leitor/público, concentrando toda a sua atenção no que acontecerá em seguida e enfatizando a gravidade do evento. Já uma pausa após um ponto de virada permite que o leitor absorva o significado da mudança e aproveite suas consequências. Uma pausa pré-crise represa o momento da emoção. Em uma cena bem escrita, a curiosidade e a preocupação fluem em direção ao momento da mudança. O leitor pergunta a si mesmo: o que vai acontecer a seguir? Como isso vai acabar? Quando esse ímpeto aumenta, uma pausa o mantém sob controle e comprime seu poder. Quando o ponto de virada acontece, toda a energia acumulada explode na batida climática da cena. Mas quando exagerada, no entanto, a pausa pode desgastar os diálogos. O princípio da economia aplica-se tanto a essa tática quanto a qualquer outra. Se o diálogo para inúmeras vezes para sinalizar ênfase, nunca será possível reconhecê-la. Lembre-se, quanto mais um autor repete uma técnica, menos efeito ela tem. Então, quando chega a cena em que ele quer que a tática produza o efeito completo, ele descobre que a repetição diminuiu sua vantagem. Seja criterioso na colocação de pausas. Modele o ritmo das cenas sem desfazer a hesitação, de modo que, quando você pisar nos freios, o momento de paralisação prenda a atenção. Mantendo a credibilidade de um diálogo. Não importa quão complexa e convincente seja a psicologia de seus personagens, o quão emocional e significativa seja a sua história. Se seus personagens não falam de maneira fiel às suas naturezas, ao cenário e ao gênero, o leitor perde a fé. O diálogo não convincente não pode ser curado com o naturalismo. Se você escutar as conversas de passageiros em aviões, trens e ônibus, você percebe rapidamente que nunca colocaria essas sessões de fofocas em um palco, uma página ou uma tela. A conversa cotidiana carece de vivacidade, ressonância, expressividade e, o que é mais crítico, significância. As reuniões de negócios, por exemplo, costumam durar hora após hora, sem metáfora, semelhança ou imagens da menor expressividade. A diferença crucial entre conversa e diálogo não é o número, a escolha ou o arranjo de palavras. A diferença é o conteúdo. O diálogo concentra o significado, conversa o dilui. Portanto, mesmo nas configurações e gêneros mais realistas, o diálogo confiável não imita a realidade. De fato, a credibilidade não tem relação necessária com a atualidade. Personagens que vivem em mundos impossíveis apresentam frases que nunca seriam ditas por uma pessoa viva, mas que são fiéis a si mesmas e às suas configurações. Em todos os cenários, o diálogo deve soar como a fala espontânea de seus personagens. Por essa razão, o diálogo é avaliado com um padrão de autenticidade fictícia, não com precisão factual. Você deve confiar no seu senso de correção baseado no conhecimento, experiência e gosto inato.
Aprenda a julgar seu diálogo escutando as palavras e sentindo a harmonia ou desarmonia entre causa e efeito. O diálogo soa verdadeiro quando as ações verbais de um personagem ressoam como suas motivações, quando seus desejos internos e táticas externas parecem se complementar. Fuja do clichê. Clichês são cenas que já vimos muitas vezes antes e que crescem na mente do escritor preguiçoso. Muitos aspirantes à escrita presumem que escrever deveria ser uma tarefa fácil. Então vasculham o lixo de velhas histórias, tirando frases cansadas que são ouvidas e lidas centenas de vezes. Por que os escritores preguiçosos não têm originalidade não é mistério, mas por que autores profissionais também recorrem a clichês. A verdade é que eles funcionam. Antigamente, as expressões que hoje consideramos banais eram criativas e inspiradoras. Em algum lugar do passado, um contador de histórias descreveu pela primeira vez uma lágrima no olho de um personagem para expressar tristeza, e todos ao redor se sentiram tristes. Familiaridade gera conforto. As pessoas ocasionalmente desfrutam de um clichê porque sinaliza uma continuidade cultural. Por essa razão, eles contaminam as conversas cotidianas. As pessoas os usam porque, banais ou não, eles fazem sentido imediato. Como resultado, o clichê acrescenta verossimilhança. Mas lembre-se, mais cedo ou mais tarde, todo clichê alcança sua data de validade. Para solucionar esse problema e fugir do clichê, procure criar um diálogo novo e original, estabelecer padrões elevados e nunca se contentar com a escolha óbvia. Escreva, improvise, experimente, enlouqueça um pouco. Deixe seu personagem dizer qualquer coisa estranha que venha à sua cabeça. Ao brincar com qualquer coisa que você possa imaginar, você pode descobrir que uma de suas escolhas lunáticas é brilhante. No final do dia, faça sua melhor escolha e depois corte o resto. Insta Insights. O diálogo, mais do que qualquer outra coisa, expressa nossa humanidade. O que um personagem diz diante do conflito irradia os significados ocultos sob suas palavras. O diálogo dramatizado tem o poder de unir duas esferas não ditas, a vida interior de um personagem e a vida interior do leitor/público. O não dito se refere aos pensamentos e sentimentos que um personagem expressa em uma voz interior, mas apenas para si mesmo. O indizível se refere aos desejos subconscientes que um personagem não pode expressar em palavras, nem mesmo para si próprio, porque são mudos e estão além da consciência. O diálogo dramatizado e narrado desempenha 3 funções essenciais: exposição, caracterização, ação. As qualidades e quantidades de diálogo variam de acordo com os níveis de conflito usados na narrativa. O diálogo efetivo executa 6 tarefas simultaneamente. 1. Cada expressão verbal toma uma ação interna. 2. Cada ação ou reação intensifica a cena, construindo para e em torno de seu ponto de virada. 3. Declarações e alusões dentro das linhas transmitem exposição. 4. Um estilo verbal único caracteriza cada papel. 5. O fluxo de batidas progressivas cativa o leitor, levando-o a uma onda de narrativa inconsciente da passagem do tempo. 6. A linguagem atinge o leitor como autêntico em seu cenário e fiel ao personagem, mantendo assim a crença na realidade ficcional da história. Neste livro você aprendeu que dialogar é uma arte, como um escritor consegue fazer com que suas palavras sejam eficazes, mas originais, que sejam dramáticas, cativantes, satisfatórias e, o mais importante de tudo, convincentes. Nada marca um escritor mais rápido como amador do que uma história cheia de diálogos ruins. Por isso, compreender o processo de história e design de um bom diálogo é essencial. Qual é o não dito em uma conversa? O que é o indizível? Dialogar é uma habilidade delicada para dominar, uma arte que demanda estudo e prática. É preciso entender as transparências da natureza humana. Não importa o quanto a produção de uma peça seja prodigiosa, a fala de um personagem molda as complexidades mais profundas, as ironias e a descontração da história. Sem diálogo expressivo, os eventos não têm profundidade. Os personagens perdem a dimensão e a história se achata.
Mais do que qualquer outra técnica de caracterização, o diálogo tem o poder de puxar uma história pelas múltiplas camadas da vida, elevando assim uma narrativa simples para toda a complexidade. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Gente que Resolve, Chip Heath e Dan Heath.